Como mudar de realidade rápido? Eu sei que você que está aqui, você que me segue, é uma pessoa que tem desejos grandiosos. Você quer mudar de realidade, você quer conquistar coisas novas. Eu não sei qual é o seu desejo, mas eu tenho certeza que o que eu vou trazer para você no vídeo de hoje vai te ajudar a acelerar os seus resultados, tá? Se você é novo ou nova, está chegando agora, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou Mel. Sou uma baiana que moro aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Sou psicóloga, sou neuropsicóloga. E aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre o processo de criação da realidade, sobre como é que você pode transformar a sua mente para criar algo completamente diferente na sua vida. E eu quero contar hoje para vocês como é que você faz para acelerar esse processo de criação. Primeiro entendimento que você tem que ter, e eu acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui já tem, mas é bom a gente iniciar com essa base, é o seguinte: a gente precisa entender que nós criamos a nossa realidade. Tudo aquilo que está acontecendo na nossa realidade é uma criação nossa. Quando a gente entende esse processo, esse já é uma grande virada de chave, já é um grande passo para você acelerar seus resultados. Por quê? Porque você vai começar a entender que tudo aquilo que está acontecendo externamente pode ser modificado se você estiver disposto a se transformar. Eu sempre costumo dizer aqui no canal, gente, que a vida ela dá feedback. É como se a gente estivesse conversando com a vida, com o universo, como se a gente estivesse conversando com Deus e a gente estivesse recebendo respostas o tempo todo. Mas para isso, a gente precisa ter esse entendimento básico de que é a gente que cria a realidade. Então, vamos imaginar que você quer conquistar uma determinada realidade. Vamos imaginar que você quer materializar uma mudança de país. E aí você está fazendo um processo para isso acontecer, está tirando visto, está fazendo um movimento. E aí você fez um movimento que não deu muito certo. E aí você tem duas opções. Você pode começar a culpar tudo que está acontecendo. Você fala, mas isso é porque o governo agora não está favorecendo imigrantes, isso porque não sei o quê. E aí você pode colocar, porque eu fui fazer a entrevista, a pessoa me deu uma informação errada, e aí eu fui assim, no dia não tinha. Você pode colocar toda essa justificativa no externo, ou você pode entender que a vida está te dando algum feedback ali que você precisa absorver, você precisa se transformar para que você passe a materializar exatamente o que você quer e não resultados indesejados que você está materializando. Então, isso já é um início, assim, que se você entender, vai acelerar absurdamente o seu processo. Porque você vai entender que a vida vai te dando informações. E essas informações são para você se transformar e estar à altura de chegar nessa realidade que você quer. A vida está dando feedback, nada está acontecendo por acaso, tá? Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter. E a gente costuma, mesmo a gente quando está nesse processo de se desenvolver, de entender do processo de criação, de se responsabilizar, a gente comete isso sem querer, gente. De repente a coisa dá errado, a gente fala, tá vendo, foi porque, vamos imaginar que você quer fazer uma prova de autoescola aqui nos Estados Unidos, aí você fez, e aí você não passou, automaticamente você já começa, mas sabe por que foi que eu não passei? Bem nesse dia, o instrutor não foi legal comigo, e a pessoa que eu peguei não foi legal, e aí você começa a inventar justificativas sem parar e pensar assim, o que foi que eu deveria ter feito de diferente para materializar esse resultado? Então, aí a gente vai para o segundo ponto, que é crucial para você acelerar tudo, é entender que não tem como você materializar nada que não esteja à altura da sua autoimagem, da pessoa que você é. Não tem como. Mesmo que você consiga, e eu digo mais, não só se você não tiver à altura dessa realidade, não só de conquistar aquilo que você quer, mas de sustentar. A sua autoimagem tem que estar à altura de conquistar e de sustentar aquela realidade. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que dão conta de conquistar uma quantia financeira alta, mas elas perdem tudo porque elas não dão conta de sustentar aquela realidade. Vou trazer agora para um exemplo do momento, o casamento de Virgínia e de Zé Felipe. Não sei quais são as causas, a gente não está dentro do relacionamento para a gente saber detalhes, mas ela deu conta de conquistar uma família linda, um casamento incrível, mas ela não deu conta de sustentar, eles não deram conta de sustentar essa realidade. Talvez pela idade que eles têm, talvez pelo conhecimento que eles têm, talvez por não saber lidar com algumas questões dentro do relacionamento, mas eles não estão com a autoimagem ainda à altura de sustentar aquela realidade.
Então, a gente precisa entender que a gente não vai materializar nada e sustentar nada que esteja além da pessoa que a gente se tornou. Então, para onde que a gente vai olhar se a gente quer acelerar nossos resultados? Para a gente. A gente vai entender aquele feedback da vida como o que eu preciso fazer, quem eu preciso me tornar, o que eu preciso fazer e quem eu preciso me tornar para ser a pessoa que dá conta de alcançar aquilo ali e dá conta de sustentar aquilo ali. Eu estou lendo um livro agora que se chama O Poder do Subconsciente. Se você chegou aqui, você vai ver que existem vários vídeos meus onde eu estou falando desse livro. Por quê? Esse livro, gente, é muito poderoso para a gente entender como é que a gente faz esse processo da gente se transformar e colocar a nossa mente para trabalhar junto com a gente a nosso favor, tá? Então esse livro, ele é muito poderoso. Eu li esse livro há muitos anos atrás, e aí eu abri uma enquete aqui no meu canal perguntando qual era o livro que vocês gostariam que eu fizesse um estudo comentado, e vocês falaram que era o livro O Poder do Subconsciente. A gente vai entrar a fundo nesse livro. Se você não tem um livro, não faz mal, não precisa comprar. Nesse vídeo eu estou lendo o livro e discutindo com vocês os conceitos que ele vai trazer. E o mais legal desse livro é que você vai ter vários exercícios para você ir colocando em prática e vendo esse processo de transformação acontecendo na sua vida. Você vai acelerar esses resultados. Porque o conhecimento que a gente absorve e a gente vai expandindo a nossa consciência faz com que os nossos resultados se acelerem muito. Quanto mais você entende do processo de transformação, quanto mais você entende de como colocar isso em prática e se transformar para se tornar essa pessoa que está à altura de alcançar aqueles resultados, simplesmente seus resultados aceleram absurdamente. Quando eu queria mudar minha realidade financeira e eu comecei a focar nessa área financeira e buscar em mim todas as crenças que eu precisava trabalhar para acelerar meus resultados, em 3 meses eu saí de uma pessoa desempregada para uma empresária. Eu abri minha empresa, eu comecei a fazer lançamentos, eu comecei a ganhar muito bem em pouco tempo. Por quê? Porque eu me transformei nessa pessoa que estava à altura dessa realidade, tá? Então, nesse momento, a gente está na página 59 e ele está falando sobre cura. Isso é muito interessante, porque assim como a gente pode transformar completamente nossa realidade, a gente pode também transformar o nosso corpo físico. Eu não sei se você conhece o Dr. Joe Dispenza, eu sempre falo sobre ele aqui, porque ele é um estudioso que se aprofunda muito nesse estudo da mente humana e como a mente humana pode impactar no nosso corpo físico, na nossa biologia. Existem diversos estudos que hoje trazem esse conteúdo, e a epigenética, a gente falou sobre isso no vídeo passado, a epigenética estuda muito sobre como é que a gente pode ativar ou desativar genes específicos para determinadas doenças. Quanto mais a gente entende desse conteúdo, quanto mais a gente aprende como desenvolver a nossa mente para transformar a nossa vida, mais a gente acelera os resultados em todos os aspectos, na nossa saúde, no nosso emocional, nos nossos relacionamentos, na nossa realidade financeira. Então, é um conteúdo que, quanto mais você se aprofunda e mais você vai ampliando a sua consciência, você vai ver todas as áreas da sua vida se transformarem. Então, fica comigo que a gente vai falar sobre um caso onde o subconsciente curou um câncer de pele. Olha que interessante. A prova mais convincente, ele vai falar aqui, de que alguém possa ter do poder curador do nosso subconsciente é a cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele, ele está contando. Consultei os melhores médicos que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica podia oferecer na época e nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possui um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho: No teu livro foram no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara o meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com o modelo interior perfeito. Tá? Preste atenção. E o pastor me mostrou o seu relógio. Esse relógio teve um fabricante, disse, mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. E aí a gente vai para a primeira lei universal, que é a lei do mentalismo, universo é mental. Tudo inicia
na mente, tudo inicia a partir de um pensamento. Para existir um relógio, iniciou-se alguém pensar que poderia criar um relógio. Então, iniciou na mente uma transformação para até trazer para o campo físico e se tornar algo físico, um relógio. Antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixa de funcionar como ele deve, a ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Ou seja, se eu sei como crio aquilo ali, eu vou ter a ideia de que se um parafuso quebrar, eu sei que parafuso eu preciso substituir ali. Olha que massa. Compreendi o que ele estava com essa analogia tentando me dizer. A inteligência subconsciente que criou o meu corpo, assim como o relojoeiro, ele sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura, como a gente fala aqui. Então, eu crio a causa para receber aquele efeito, tá? Então, a causa é a minha criação. Então, vamos trazer aqui para a analogia do relógio. O relógio quebrou uma peça. Eu preciso saber que peça eu preciso substituir, mas eu tenho que principalmente imaginar que aquele relógio pode ser consertado e que ele pode se tornar perfeito novamente. Eu tenho que ter essa imagem mental de que é possível. Se eu imagino, não, esse relógio quebrou, não vou nem olhar no que está aqui, porque eu não tenho como fazer, deixa eu dar para outra pessoa, né? Então a gente tem que olhar para o nosso corpo. Não estou dizendo para você não procurar médicos, não fazer todos os tratamentos que existem. Muito pelo contrário, eu acho que a ciência evoluiu muito e isso tem tudo para ajudar cada vez mais as pessoas. Mas até a gente acessar determinados tratamentos, determinados remédios, determinadas formas de cura, isso vai estar ligado diretamente a como a gente consegue se ver e entrar na frequência do nosso corpo 100% curado, tá? Então ele disse que a ideia que ele tinha atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Ele começou a fazer essa prece. Veja só como era. Ele dizia o seguinte: meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está nesse momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Eu sou grato pela cura que sei que está acontecendo nesse momento. Maravilhosas são as obras em, da inteligência criadora em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, eu repeti em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. Olha que poderoso. A gente não faz ideia do poder que a gente tem. O poder de influenciar totalmente a nossa biologia, o nosso corpo, a nossa saúde. Eu não sei esse caso específico, a gente não está vendo detalhes aqui, mas eu não sei, independente do que você tenha, independente do tratamento que você está buscando, do que você vai fazer, a sua mente vai influenciar absurdamente nos resultados. A gente vem falando sobre isso em diversos vídeos. Inclusive, só fazendo uma pausa aqui, quando você acabar de assistir esse vídeo até o final, você pode ir na minha playlist, que é O Poder do Subconsciente, e você vai assistir todos os vídeos dessa série. Porque se você for colocando em prática todos os vídeos dessa série, você vai ver o quanto você vai se transformar e o quão rápido você vai conseguir fazer isso, tá? Então, ele disse: o tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera a meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamento alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente, mesmo que você não saiba. Então, às vezes, o seu corpo está refletindo, como eu falo, a vida dá um feedback. O seu corpo está dando um feedback de como existem coisas no seu subconsciente que talvez não estejam sendo trabalhadas. Talvez mágoas, talvez raivas, talvez questões de excesso de trabalho ou relacionamentos que não tão bons. Existem diversas linhas de estudo falando sobre microestresse. Às vezes um relacionamento que não está assim terrível, mas que você não está feliz, você não está satisfeita, você está o tempo todo lidando com microestresse dentro de casa.
que impactam diretamente na sua saúde, criam doenças para a sua vida. Então, tudo que está sendo expressado pelo corpo é uma expressão do que já passou pela sua mente ali subconsciente, você já absorveu aquilo ali e você não conseguiu trabalhar aquilo ali de forma a fazer com que aquilo não viesse a acontecer. Você acabou ativando determinadas doenças no seu corpo que trazem como um feedback de algo que você está segurando, tá? Então ele vai dizer que mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Esse é o princípio fundamental de toda a cura. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, ele fala a mente subconsciente, o sabe muito bem. Então ele citou aqui esse Salmo 139, tá? E aí ele vai falar sobre como o subconsciente controla as funções do nosso corpo. Então, gente, como a gente estava falando, se a gente quer materializar, e aqui a gente está falando de saúde, mas isso se aplica para tudo na nossa vida. Se a gente quer materializar mais abundância financeira, a gente precisa buscar dentro da gente o que faz com que a gente se transforme a ponto da gente ser alguém correspondente àquela quantidade de dinheiro que a gente quer ter para sustentar aquela realidade financeira. E o meu processo de transformação financeiro foi muito gradual, assim. Eu acho que tem muitas pessoas que se transformam muito rápido, elas não dão conta de sustentar. Então, quando você vai fazendo um processo gradual, você vai mudando de patamar, a cada passo que você vai dando, você consegue se equilibrar melhor naquela determinada realidade. Então, você vai alcançando coisas novas e você vai mirando um pouco mais alto, vai mirando um pouco mais alto e vai se sustentando naquela realidade, porque aquilo vai se tornando comum para você. Então, se antes eu tomava 8 ônibus por dia, todos os dias, e meu sonho era ter um carro, aí eu conquisto um carro, eu começo a ganhar um pouco mais, e aí eu me sustento naquela realidade, aquilo ali se torna natural para mim. Então, eu já posso alcançar um pouco mais, eu já posso alcançar um pouco mais. Isso não está dizendo que você não possa acelerar. Por exemplo, quanto mais você for entendendo e se desenvolvendo, você vai perceber que você vai acelerar muito mais. Então, hoje em dia, por exemplo, do ano passado para cá, eu comecei a me dedicar muito para a área financeira e eu comecei a fazer investimentos em coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. E entender de tudo isso e me transformar nessa pessoa que estava à altura dessa realidade, que tem uma autoimagem correspondente àquilo ali, que se sente merecedora de ter aquilo ali, que se sente merecedora de ser uma investidora, que se sente à altura de ser uma investidora, acelerou o meu processo. Fez com que eu atraísse as pessoas certas, os cursos certos, a mentoria, o processo certo, e aí as coisas foram acontecendo, tá? Então, isso, entender de como você transformar a sua mentalidade para estar à altura de tudo isso, faz com que você melhore todas as áreas da sua vida. E tem gente ainda que está amarrado em se queixar das situações externas e não consegue compreender isso. Eu fui para um evento agora há pouco, aqui, né, no Vale do Silício, e era de mulheres brasileiras, e as pessoas estavam dividindo suas questões, e é impressionante como tem tanta gente cega para esse processo de que aquilo que está acontecendo com você é porque você está criando aquilo ali, porque você permitiu. Às vezes você está dentro de um casamento muito ruim, mas você prefere ficar num casamento ruim. Tinha uma mulher que relatou lá que o marido falou que ela parecia uma baleia, que ela parecia não sei o quê, que ela era feia. E ela continuava dentro, né, dessa casa, com essa pessoa. Então, sem conseguir perceber que ela estava dando suporte a essa realidade que ela estava vivendo. E é muito louco, assim, porque quando a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que a gente diz sim, por tudo que a gente diz não, por tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente muda, a gente consegue mudar muito mais rápido mesmo. Tudo começa com uma simples decisão. É muito louco, porque a gente se transporta para uma nova frequência de realidade quando a gente decide algo diferente. E aí, caminhos que a gente nem imaginava que poderiam aparecer, aparecem. Pessoas nos ajudando, ideias, livros, coisas, emprego, é tudo, tudo começa a aparecer simplesmente quando a gente se transforma e a gente entra nessa nova frequência de realidade, tá? E aí ele vai dizer aqui sobre como o subconsciente controla as funções do corpo. E ele vai dizer o seguinte: estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla o nosso corpo sem necessidade de intervenção da parte consciente. E aí me perguntaram até aqui nos comentários: a mente subconsciente ela dorme quando a gente dorme? Não. É aí que ela está cada vez mais viva, porque a gente consegue entrar num estado onde nossa mente consciente não está ali controlando tudo que acontece, e a gente entra num lugar onde tempo e espaço não existem, onde só a nossa mente subconsciente está ali, absorvendo tudo aquilo, né. Então, ele vai dizer
Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma ele continuam bombeando ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes, o dióxido de carbono, subproduto das atividades das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera que necessitamos para a gente continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos, as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do nosso corpo. É tudo perfeito, Deus é perfeito, as coisas estão acontecendo perfeitamente no nosso corpo. Tudo isso acontece quer a gente esteja acordado ou quer a gente esteja dormindo, as coisas não param de acontecer. A gente é que para de ficar controlando a nossa mente para acontecer do jeito que a gente quer. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do nosso corpo, amargaríamos sem a menor dúvida. Seria um fracasso. Provavelmente morreríamos e logo. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar, usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica. Embora o que faça seja infinitamente mais simples do que aquilo que o seu subconsciente realiza 24 horas por dia após dia, ano após ano. Então, todas as funções do nosso corpo são funções muito complexas que estão sendo ali, todas controladas pela mente subconsciente. Nosso cérebro está ligado a tudo no nosso corpo. Suponhamos que estejamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que a gente não saberia como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado a sua operação. Então, tem muitos autores que falam exatamente o seguinte, que quando a gente sai da frente da nossa para de ficar atrapalhando o nosso processo de criação, as coisas, inclusive, acontecem muito mais rápido. Então, se você não está criando nada incrível, simplesmente não atrapalhe, não fique falando coisas negativas para você, não fique é, procure o bem-estar, procure estar bem, estar feliz, porque só estando bem, estando feliz, você já está ajudando muito a sua mente subconsciente a trabalhar, né? A inteligência infinita universal a ajudar você no processo de se desenvolver, de se transformar. Isso já é um grande processo, mas a gente com a nossa mente subconsciente ou com a nossa mente consciente, muitas vezes a gente está atrapalhando o nosso processo. A gente tem tudo para brilhar em todas as áreas, mas aí a gente reclama, aí a gente se queixa, aí a gente atrapalha a gente mesmo. Por isso que é muito importante a gente estudar esse assunto. Eu amo fazer isso, eu amo dividir com vocês, porque a gente pode ser nosso maior aliado, mas a gente pode ser nosso maior inimigo também. E eu quero que você que está aqui seja a sua maior aliada. Esse é o meu compromisso com você, é trazer conteúdo para realmente você conseguir se transformar, trazer conteúdo de qualidade, trazer isso para a prática do dia a dia, de como você fazer isso acontecer, para que você viva cada vez uma vida mais feliz, mais realizada em todos os aspectos, no que você quiser. Tem gente que quer conquistar uma realidade financeira muito maior, tem gente que só quer viver bem, viver mais feliz, que está feliz com o que já tem, mas quer ter uma mente em paz, quer viver no bem-estar, quer ter relacionamentos tranquilos e saudáveis com a sua família. Então, independente do que você quer, trabalhar a sua mentalidade vai te ajudar em todos os aspectos, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento do nosso corpo, gente. Ele está dizendo aqui, interfere no funcionamento do coração, dos pulmões, do estômago, intestino, mas interfere em tudo no nosso corpo. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. Hoje a gente tem infinitos estudos mostrando o quanto o estresse impacta no nosso corpo, em diversas áreas. Então, pessoas estão tendo condições médicas que às vezes não tem nenhuma causa genética, que não tem nenhuma explicação dos médicos e são provenientes do estresse do nosso corpo, da quantidade de estresse que a gente joga nele todos os dias. E acumulando, 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 vai chegar num determinado resultado. E eu digo estresse físico, mas estresse químico também, alimentação, poluição, tantas coisas que às vezes a gente não se dá conta que a gente está colocando no nosso corpo. E aí ele vai dizer o seguinte: a razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmonioso da nossa mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que a gente pode fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que, em clima de paz, harmonia e ordem divina, e assuma o controle da situação.
você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo as suas ordens. Eu gosto de fazer isso, então eu converso muito comigo. Eu já citei um livro aqui, eu vou citar porque, novamente, porque às vezes tem gente chegando agora, que se chama How to Talk to Yourself. É muito interessante esse livro, porque quando você começa a treinar a falar com você, no começo parece estranho, parece que eu tô meio maluca falando comigo aqui. Quem é essa doida? Mas com o tempo você vai mudando a forma que você fala com você, porque às vezes você conversa com você internamente de uma forma muito negativa. E quando você vai falando isso, eu falo em voz alta mesmo, porque a nossa voz, a nossa vibração tem um poder, tem uma energia também. E aí eu falo em voz alta comigo, claro, quando não tem ninguém, né? E aí eu vou falando em voz alta comigo, eu vou dando afirmações positivas para mim. E eu achei interessante, eu estava assistindo esses dias um vídeo de uma amiga minha, muito amiga, que ela estava contando de uma coisa que ela aprendeu comigo, que eu vou ensinar para você agora, e ela estava se emocionando, assim, ela até chorou no vídeo, eu chorei junto, porque eu me emociono também, sou muito emotiva. E ela estava contando o seguinte, assim, eu tinha algumas coisas para fazer de trabalho, e eu não consegui dar conta e tal, mas eu costumava me martirizar muito por conta disso, sem observar o tanto de coisa que eu tinha feito de bom e de positivo na minha manhã. E ela é muito crítica e rígida com ela, e ela falou assim: "Amiga, eu fiquei me lembrando de algo que você me fala sempre". E ela tá fazendo o meu curso também, o The Way, que é transformador. Inclusive, se você quiser fazer, link tá na bio, tá? Não vou divulgar muito não, você vai lá, procura, que eu tenho certeza que você vai amar. Mas ela tá fazendo o meu curso, e ela falou o seguinte: "Tem uma coisa que você fala que foi muito importante pra mim, converse comigo como se fosse sua melhor amiga". Então, se eu visse uma amiga minha que acordou cedo pra levar o filho pra escola, meu filho estava, sem querer vestir a farda, e eu fiquei explicando pra ele da importância de vestir a farda, por que que a gente não pode sujar a nossa roupa, eu sentei com ele, aí eu dei o café, e fiz tudo isso brincando, aí eu li um livro, e eu preparei ele para o colégio, e ele foi tranquilo para o colégio, quando ele poderia ir totalmente estressado, eu consegui reverter aquela situação. Caramba, se eu visse uma amiga minha fazendo isso, eu ia falar: "Cara, amiga, você é incrível. Olha o quanto de coisa que você fez", e realmente coisas que têm um propósito maior, que é a criação do seu filho, e você se preocupou muito mais com isso, e você botou energia onde realmente deveria ser colocada a energia, que é nessa relação mãe e filho. E e aí ela se parabenizou, coisa que ela não costumava fazer. E ela começou a conversar com ela como se fosse uma melhor amiga e se parabenizar e se reforçar por aquele comportamento que ela tinha feito, e ela disse que começou a se emocionar com isso, porque não era comum, mas vai se tornando um hábito. E aí quanto mais você vai fazendo e vai repetindo e falando com você, você não deixa passar despercebido críticas que você faria pra você. Às vezes você olharia no espelho e falaria: "Ai, você tá muito gorda. Ai, você tá com uma ruga aqui. Ai, você vai fazer um botox, vai fazer não sei o quê". Você não ficaria nessa conversa e dizer: "Mas você tá linda. Olha como você tem se dedicado pra fazer seu skincare, pra cuidar da sua pele. Olha como você tem se exercitado. Que coisa boa, Mel. Poxa, que bom, você está se tornando cada dia uma pessoa melhor, em todos os aspectos". E aí você vai conversando com você e aquilo vai vindo meio que automático, você vai treinando o seu cérebro e o seu subconsciente para serem seus melhores amigos, seus maiores aliados. E sem perceber, você vai vendo sua vida se transformar, tá? Muito mais rápido, que é o que você quer. E aí ele vai dizer o seguinte, ele falou, né, que converse em um clima de paz, harmonia, de ordem divina. Você vai descobrir que as funções do seu corpo vão funcionar muito melhor. As coisas vão acontecer muito melhor para você, muito mais rápido para você. E aí, gente, a gente vai encerrar esse vídeo aqui, mas a gente vai continuar o nosso estudo no próximo vídeo. Então, já se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo e antes da gente finalizar, eu sempre peço que a gente escreva uma frase aqui para que a gente eh, ratifique esse compromisso conosco e com as pessoas que a gente está aqui no canal, porque isso aqui vai formando uma egrégora de união, de transformação, e eu quero que você escreva aqui embaixo assim, ó: "Eu me comprometo a conversar comigo da melhor forma possível", que é como a gente estava encerrando esse vídeo, falando sobre como é que a gente conversa com a gente. "Eu me comprometo a conversar comigo como uma melhor amiga", tá? Ou como um melhor amigo. Você vai fazer esse compromisso com você. Que eu quero que essa semana você comece a colocar em prática esse compromisso de dar comandos diferentes para sua mente subconsciente, para que você se transforme nessa pessoa que você quer ser, nessa pessoa que dá conta de alcançar todos os sonhos que você tem no seu coração. Então, você vai escrever esse compromisso aqui embaixo e o que que a gente vai fazer mais? A gente vai comentar no da outra pessoa falando: "Eu confio em você". A gente vai reforçar esse compromisso que a pessoa fez.
porque a gente vai estar ajudando um aos outros. E quando a gente reforça o do outro, a gente também recebe aquela energia, com certeza, tá? Então, você vai escrever seu compromisso e você vai reforçar o de outra pessoa. E eu vou comentar no de todo mundo. Se eu deixar um comentário sem resposta, vocês vão me cobrar. Vocês vão dizer, Mel, você disse que ia comentar em todo mundo. E eu vou. Então, vocês podem me cobrar aqui embaixo, tá? Um grande abraço, amo vocês. A gente se vê. Receba meu abraço apertado, você que ficou até o final do vídeo. E a gente se vê no próximo capítulo.